Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Cenas Londrinas, um livro da Virginia Woolf, que é um livro assim pouco conhecido, porque na verdade reúne ensaios da escritora escritos em 1931, entre 1931 e 1932. Foi o meu primeiro contato com a autora e eu queria falar um pouquinho dela para vocês, caso vocês não conheçam ou se conheçam, talvez não saibam algumas coisas sobre ela, e eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu aprendi sobre Virginia Woolf. Adeline Virginia Staffan Woolf é o nome da nossa escritora, mais conhecida como Virginia Woolf, que nasceu em 1882 e faleceu em 1941. A vida dessa autora foi marcada por grandes obras que até hoje são citadas e são referências e todo mundo conhece, já leu alguma coisa, quem não leu pelo menos já ouviu falar nessa autora. Mas além das suas obras, também a vida da Virginia foi marcada pela depressão. Uma figura muito inteligente, o que é inquestionável, mesmo eu só tendo lido esse livro dela, pela narrativa dela, já deu para perceber como funciona um pouco a mente dela, pelo menos como escritora. E uma das poucas coisas que eu sabia sobre ela é que ela tinha cometido suicídio, porém eu não sabia como. Na verdade, a vida da Virginia não foi muito fácil. Ela perdeu a mãe muito nova, aos 13 anos, e os primeiros sinais de depressão começaram a surgir nessa época. Alguns anos depois, quando o pai dela faleceu, aí que a coisa deu uma afundada de vez e ela mergulhou numa depressão que foi até o final da sua vida. O pior é que, além dessas perdas, a Virginia sofria abuso sexual do irmão. Na verdade, ele era meio-irmão. Esses abusos que ela sofreu, mas a perda da mãe e depois a do pai, bagunçaram realmente muito a cabeça dessa autora. Não é para menos que Virginia Woolf passou a vida praticamente inteira lutando, convivendo com a depressão, mas em 28 de março de 1941, ela não resistiu à dor da depressão, que só quem passou pode entender exatamente como funciona, e acabou enchendo os bolsos do casaco de pedras e pulando, se jogando no rio Ouse, que era um rio próximo à sua casa. Eu já me apaixonei pela escrita da autora somente lendo este livrinho, que é muito fino, tem 60 páginas, isso com uma introduçãozinha e o pós-fácil, que conta um pouquinho de como foi construída, juntadas essas prosas para a criação dos Cenas Londrinas. A resenha deste livro não pode ser muito extensa, eu, na verdade, acabei falando mais da autora do que eu tenho para falar do livro em si. Como eu disse, são prosas reunidas que ela escreveu sob encomenda de uma revista entre 1931 e 1932, de lugares que na época eram importantes e marcavam muito a cena da cidade de Londres da década de 30 e que ela achou relativamente importantes para serem narradas e descritas aqui neste livro. São 6 prosas, a última foi publicada muito depois, ela acabou não sendo utilizada nessa revista, que conta, na verdade, a vida de uma mulher londrina que, não vou dizer tipicamente londrina, mas uma figura muito característica de Londres, que era uma pessoa que, ao mesmo tempo que fazia parte da alta sociedade, não é bem alta sociedade, mas era uma figura conhecida e importante, pelo menos ali do seu bairro, da sua região, entre os seus sociais, mas que na verdade não passava de uma fofoqueira, essa é a verdade. O que para mim foi uma forma da própria Virginia fazer uma crítica à sociedade em que ela vivia, em que ela estava habituada, de falsos intelectuais. Falsos porque, na verdade, eles não gostavam, esse grupo que ela narra nessa último conto, nessa última prosa, era um grupo de pessoas que se reuniam para falar da vida alheia, mas não de forma escrachada, como se fosse uma fofoca, não. Eles se achavam pessoas instruídas, importantes, e até eram alguns figurões da sociedade, mas na verdade eles se reuniam para fazer fofoca dos vizinhos e de pessoas, personalidades famosas, até mesmo de outras nacionalidades que acabavam visitando Londres. E essa personagem principal desse último conto, dessa última prosa, era uma fofoqueira nata. Então a casa dela, na verdade, era o QG da fofoca. E isso não é engraçado, que isso não é comum só na narrativa da Virginia. Existem outros livros que se passam no mesmo período, em lugares diferentes, que acabam contando que existiam muitas pessoas desse tipo,
que gostavam de ser tidas como influentes e pessoas importantes para a sociedade, mas que no fundo só gostavam de saber o podre da vida alheia e fazer fofoca da vida alheia. E o interessante foi perceber a capacidade da autora de expressar-se com observações. O que eu mais gosto os escritores que costumam ser os meus favoritos são aqueles que têm um alto poder de percepção. E eles conseguem narrar essa percepção deles e trazer nos livros tudo que eles conseguem observar de situações que viveram, que vivenciaram ou de situações que criaram em sua mente. Mas elas são criadas de uma forma tão perfeita que ele consegue narrar tantos detalhes que faz com que a história pareça real. Que o que você sinta, pelo menos, que você está assistindo a história acontecendo. E eu já consegui identificar nesse livrinho de 60 páginas da Virginia que ela é esse tipo de escritora. Então eu não tenho dúvidas que eu vou ler mais livros dela. Bom, a resenha de hoje é bem curtinha, como eu falei pra vocês, eu acabei contando mais sobre a autora que eu nem conhecia, que eu conheci com esse livro, mas é porque eu fiquei muito impressionada com a escrita dela e com a profundidade e como ela conseguiu me impressionar me mostrando duas características de dois autores que eu gosto muito, que é Clarice Lispector, na profundidade de seus sentimentos. Eu consegui observar que a Virginia consegue atingir todos os sentimentos mais profundos que há dentro dela, que eu acho que só quem é depressivo pode fazer, assim como Clarice também passou por depressão, e ao mesmo tempo ela consegue ter a sensibilidade e a percepção do ambiente em toda a sua narrativa, como o Oscar Wilde faz. Sendo assim, acho que não falta muito para Virginia Woolf virar uma das minhas escritoras favoritas. Até mesmo porque, dentro de toda a literatura mundial, eu tenho identificado cada vez mais os escritores ingleses como os meus favoritos. Eu tenho até descoberto que os russos lá não são tão importantes para mim, né, para o meu gosto literário. Acho que eu preciso ler apenas mais 1 ou 2 livros para ter certeza de que Virginia Woolf vai entrar aí na minha listinha de escritores favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu Virginia Woolf, que eu acredito que já leu, porque ela é muito famosa, deixa aqui embaixo nos comentários o livro que você mais gostou dela. Eu estou pensando em começar a ler os outros livros dela pelo Farol, mas eu queria que vocês colocassem aqui embaixo o que vocês sugerem começar, o que caracteriza bem a Virginia, de acordo com o que você conhece dos livros já publicados dela aqui no Brasil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aqui no próximo vídeo na Biblioteca de Gaia.